Você pode achar que tudo tem uma explicação lógica, mas e se eu te contar que a ciência ainda se vê perdida diante de alguns dos maiores enigmas do planeta? Alguns deles são tão bizarros e impressionantes que desafiam nossa própria compreensão da realidade. Se você acha que sabe tudo, se prepare para se surpreender. Epidemia de dança de 1518. O que levou aquelas pessoas a dançarem por uma semana inteira, até elas morrerem. Imagine uma cidadezinha no coração da Alsácia, em 1518, onde o inusitado tomou conta das ruas de Estrasburgo. Tudo começou com uma mulher, Frau Trofea, que saiu dançando sem explicação. O curioso é que, em poucos dias, dezenas, depois centenas de pessoas estavam dançando junto com ela. Mas não era uma festa ou celebração. Elas simplesmente não conseguiam parar. O cenário era ao mesmo tempo intrigante e bizarro. Corpos exaustos, rostos deformados pelo esforço e tragédias acontecendo bem diante dos olhos de todos. Sim, algumas pessoas dançaram até a morte, o que só aumentou o mistério em torno desse fenômeno. Agora, pensa comigo, como algo tão estranho pode acontecer? Alguns registros da época culparam o fogo de Santo Antônio, uma espécie de envenenamento causado por fungos em grãos. Mas outros disseram que era uma praga divina ou até uma possessão demoníaca. Seja como for, ninguém conseguiu explicar exatamente o que levou àquela semana de puro caos. A história deixou marcas sombrias na cidade e virou um dos episódios mais medonhos e curiosos da história. Um mistério assim nos faz pensar em como o ser humano pode ser tão vulnerável a forças que ainda hoje permanecem inexplicáveis. O incidente de Roswell de 1947. O mistério que abalou o mundo. Poucas histórias têm o poder de intrigar como o famoso incidente de Roswell. Em julho de 1947, no Novo México, um fazendeiro encontrou destroços estranhos em seu campo, materiais que ele nunca tinha visto antes. O governo americano rapidamente declarou que era apenas um balão meteorológico. Mas você acha que o público comprou essa explicação? Nada disso. Em pouco tempo, surgiram relatos de testemunhas falando sobre discos voadores, corpos alienígenas e operações secretas. Esse episódio inusitado não só abalou a cidadezinha de Roswell, mas abriu as portas para décadas de especulação sobre vida extraterrestre. Mesmo hoje, o caso continua cercado de mistério. Alguns documentos oficiais foram liberados, mas isso só aumentou as teorias conspiratórias. Seria tudo um grande acobertamento? Ou apenas um mal-entendido bizarro que ganhou proporções gigantescas? Seja como for, Roswell se tornou um marco para os curiosos e fãs de mistérios, alimentando histórias de OVNIs e sociedades secretas. Um verdadeiro clássico do tenebroso e do desconhecido, que vez ou outra faz a gente olhar para o céu e se perguntar: estamos mesmo sozinhos? Fenômeno da pedra, que anda, como rochas, cruzam o Vale da Morte sozinhas. No meio do Vale da Morte, um dos desertos mais inóspitos e intrigantes do mundo, acontece algo que desafia o bom senso. Rochas, algumas bem pesadas, simplesmente se movem sozinhas, deixando rastros perfeitos na areia seca. Sim, é isso mesmo que você leu. Desde o início do século XX, essas pedras vagam pelo local sem nenhuma explicação plausível. O cenário é impressionante e sombrio, um verdadeiro mistério que atrai cientistas, curiosos e até os mais céticos. Afinal, quem poderia imaginar que algo tão inusitado pudesse acontecer em um lugar tão desolado? Depois de décadas de estudos, a ciência conseguiu formular uma teoria. Durante noites frias, camadas finas de gelo se formam no solo e o vento forte empurra as pedras sobre essa superfície escorregadia. Parece plausível, mas muitos acreditam que isso ainda não explica tudo, especialmente o fato de algumas pedras nunca se moverem.
fenômeno é uma mistura de curioso e bizarro, que mostra como a natureza pode ser impressionante e cheia de segredos. Dá até um arrepio pensar no que mais pode estar escondido por aí, né? O dia sombrio de 1780, quando o céu escureceu sem aviso. Imagine acordar em um dia comum e, de repente, o céu escurecer como se fosse noite, mas sem sol se pondo, sem tempestade e sem explicação. Foi exatamente isso que aconteceu em 19 de maio de 1780, nos Estados Unidos, em regiões como Nova Inglaterra. O episódio, apelidado de O Dia Sombrio, mergulhou tudo em uma escuridão medonha e desconcertante. As pessoas entraram em pânico, achando que o fim do mundo havia chegado. Velas foram acesas, igrejas ficaram lotadas, e o mistério só aumentava à medida que as horas passavam. Era como se o universo estivesse brincando com os nervos da humanidade. Hoje, acredita-se que a causa tenha sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, nevoeiro e condições climáticas extremas. Mas, cá entre nós, isso ainda não tira o ar de mistério desse evento tão bizarro. Afinal, como algo assim pode ter acontecido de forma tão repentina e impressionante? A sensação de estar preso em uma noite interminável sem entender o porquê foi uma experiência que marcou quem viveu aquele dia tenebroso. É um daqueles episódios que mostram como o mundo pode ser tão curioso quanto assustador. Por que a NASA parou de estudar o oceano? A NASA, conhecida por sua busca incessante por mistérios no espaço, já teve um interesse profundo pelo nosso próprio planeta, principalmente pelos mistérios que se escondem em nossos oceanos. Surpreendentemente, por um período, a agência diminuiu seus estudos sobre as profundezas marinhas, o que levanta uma série de questões intrigantes. O que será que o oceano está escondendo? Será que há algo no fundo do mar que a NASA preferiu deixar intocado? O curioso é que, enquanto o espaço continua sendo explorado a todo vapor, os mares, com toda sua vastidão e mistérios, receberam um foco menor. Algo parece não se encaixar nesse quebra-cabeça, não é? Alguns acreditam que a NASA sabia mais sobre o oceano do que estava disposta a compartilhar. O que seria tão medonho lá embaixo, nas profundezas, que geraria tanto receio? Uma possível explicação é a busca por recursos raros, ou, quem sabe, algum tipo de fenômeno natural, ainda desconhecido, que poderia ser perigoso para a humanidade. O fato é que o oceano guarda um mistério sombrio, e esse abandono temporário dos estudos pode ser mais do que simples descuido. O que sabemos é que, até hoje, uma boa parte do oceano permanece inexplorada, guardando seus segredos mais curiosos para quem se atrever a desvendá-los. O aparecimento do barco Mary Celeste sem ninguém a bordo. O desaparecimento do Mary Celeste, um navio mercante britânico, em 1872, é um dos maiores mistérios da história naval. Quando a embarcação foi encontrada à deriva no Oceano Atlântico, sua tripulação simplesmente havia desaparecido, sem deixar rastros. O barco estava intacto, com as velas intactas e a carga completamente a bordo, mas o que realmente chamou a atenção foi a ausência de qualquer sinal da tripulação. O cenário era tão bizarro e chocante que logo gerou especulações sobre um possível ataque pirata ou até fenômenos sobrenaturais. O mistério por trás do que realmente aconteceu com aqueles homens permanece até hoje sem uma resposta definitiva. Várias teorias surgiram ao longo dos anos, como uma possível fuga da tripulação devido a uma doença misteriosa ou até mesmo uma turbulência mental em alto mar. Porém, nada disso explica completamente o desaparecimento. O fato é que o Mary Celeste se tornou um ícone do inexplicável e do sombrio, alimentando lendas e histórias de marinheiros perdidos e mares malditos. Até hoje, o caso é lembrado como um exemplo clássico de como os mistérios mais curiosos e bizarros podem permanecer além da compreensão humana. O que realmente aconteceu ali?
A resposta, como tantas outras, está perdida nas profundezas do oceano. O experimento Filadélfia. A experiência que desafiou as leis da física. O experimento Filadélfia, realizado em 1943, é um dos maiores mistérios que a ciência tenta, mas não consegue explicar. Diz a lenda que a Marinha dos Estados Unidos tentou tornar o USS Eldridge, um navio de guerra, invisível aos radares, utilizando um campo eletromagnético ultra-secreto. O resultado foi no mínimo bizarro. Não apenas o navio teria se tornado invisível, mas também teria se teletransportado por alguns segundos, aparecendo em outro local, para depois retornar ao seu ponto original. Isso causou distorções temporais e até relatos de tripulantes que desapareceram ou ficaram presos em paredes. Um fenômeno que beira o tenebroso e que gerou uma enxurrada de teorias, muitas delas sobre viagens no tempo e manipulação da realidade. Embora o governo americano tenha desmentido qualquer envolvimento com tal experimento, a lenda persistiu, alimentada por documentos misteriosos e relatos de ex-militares. O caso levantou uma série de questionamentos sobre o poder da ciência e do governo, além de mexer com o que entendemos sobre as leis naturais. O experimento Filadélfia deixou o mundo com mais perguntas do que respostas, e é o tipo de mistério que nunca perde sua atração. O que realmente aconteceu naquela base militar? Estariam os experimentos com a mente humana, ou até o controle da realidade, mais avançados do que imaginamos? Isso continua sendo uma dúvida inquietante e curiosa para os estudiosos até hoje. Esses fenômenos vão te deixar pensando e refletindo por um tempo. E a verdade é que a ciência ainda não tem todas as respostas. Se você quer continuar explorando mistérios como esses, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca o próximo vídeo. A busca pela verdade continua.